Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Empreendedoc Podcast. Esse que é o canal que eu conecto os médicos de verdade com o universo do empreendedorismo. Foi o que eu fiz e faço com a minha vida, mudou completamente a minha realidade. E hoje eu trago centenas, milhares de médicos para esse universo. E hoje eu tô com 2 médicos aqui. Os caras assim, eu conheço eles há não muito tempo. Mas sabe aquelas pessoas que logo que você conhece, você fala assim, isso aqui vai ultrapassar o limite da relação liderança, mentorados? Viraram rapidamente amigos, são médicos espetaculares, extremamente confiáveis do ponto de vista técnico, pessoas queridas para estar perto. E eu tô aqui com o Bruno Brabo e com o Maurício Rafaeli. Obrigado, meus amigos. Deixa eu apresentar a bio dos homens aqui. O Brunão é médico, ortopedista, cirurgião ortopedista de ombro e cotovelo, também é médico de esporte, ele é sócio proprietário da clínica Primase e é o mentor da Ortoguide, a gente vai falar bastante da Ortoguide de hoje aqui. E ao lado dele aqui, o Maurício Rafaeli, que também é cirurgião, né, ortopedista de ombro e cotovelo, é sócio fundador e dono da clínica Corte Clínica e também mentor e sócio do Bruno na Ortoguide, que é um projeto maravilhoso que eles desenharam. Tenho bastante orgulho de ter participado em partes, né, da construção desse projeto. E hoje eu tô com vocês aqui e eu queria perguntar, colocar vocês em frio aqui. E ortopedia, é bom lidar com ortopedia, que o clima já fica meio leve. Esse podcast promete, gente. Promete que o negócio vai ser leve. Fala uma coisa assim, quando vocês descobriram que seguir na medicina, do jeito que vocês estavam indo, fazendo o que vocês já faziam, as coisas não iam acabar bem, ou não iam acabar pelo menos como vocês desejavam, como sonhavam? Quando foi esse start? Falou, cara, isso aqui, se continuar desse jeito, vai acabar num lugar que é onde eu não quero estar. Bom, Neto, primeiramente, obrigado. Obrigado pelo convite. Espetacular estar aqui, tá? É impressionante como a gente, quando entra nesse ambiente, a gente quer estar sempre perto das pessoas que nos lideram. E estar com um grande líder, isso ajuda muito a gente. Você é o meu grande líder nesse mundo empreendedor, nesse mundo de gestão e nesse mundo de liderança. No meu caso, especificamente, eu sou sócio de uma clínica, que é uma clínica ortopédica de muita tradição, ela tem mais de 45 anos de história, eu sou sócio proprietário há 15, 16 anos agora, e minha vida financeira lá ia boa, minha vida familiar lá ia bem, mas eu não tinha mais prazer, eu não tinha mais ideal, eu não tinha mais conquista para ter. E eu acho que eu sou movido a conquistas. Para mim isso foi um ponto de inflexão em que eu pensei e falei, eu preciso procurar alguma coisa para ter novas vontades e ter conquistas. Sou formado há 25 anos, chegou naquele ponto da carreira que você já está naquele platô. Sim. E eu percebi que o platô não ia para lugar nenhum, ele continuaria aquele platô. Então assim, aquele cenário, não estava indo mal, as coisas não estavam acontecendo de uma forma tão ruim, minha vida tinha um conforto até, mas a estabilidade, aquele platô começou a gerar um incômodo. Preciso mudar daqui. Muito incômodo, muito incômodo. Eu precisava ter vontade e norte de fazer alguma coisa. E você, Bruno, como é que foi esse start? Perceber que as coisas do jeito que estavam indo não iam acabar como você sonhava? Bom, vamos lá, Neto. Primeiramente, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você que é o nosso grande líder. Esse convite aqui representa muito para mim, tá? Poder você dar voz pra gente, que é passar um pouco para quem tá assistindo a gente aqui do tanto que a gente aprendeu com você, tá? E o meu ponto de inflexão, digamos assim, na mudança, não foi muito vindo da minha parte, tá, Neto? Eu tava, como a gente fala muito na mentoria, na roda dos ratos, trabalhando muito, sem muito retorno, mas eu não conseguia enxergar para onde como que eu poderia melhorar isso. Eu não conseguia enxergar. E aí tem 2 pessoas que me fizeram enxergar isso. Primeiro a minha esposa, que você conhece, a Caroline, e segundo você. Né? A Caroline, ela já tentava há muito tempo me mostrar o quanto que eu era bom profissionalmente, o quanto que eu tinha potencial de crescer e que eu não investia nisso, né? E aí eu sempre tive um propósito na minha vida profissional, depois que eu terminei a minha carreira, terminei a minha formação técnica, digamos assim, que é o ensino.
Eu sempre tive isso muito claro para mim, de trabalhar com ensino. Eu sempre gostei de ensinar os residentes, desde quando eu era R2, desde quando eu era R1, que eu acompanhava, desde quando eu era R2, que eu não era R3, que eu ensinava meus R-, o R1, o R2 na residência, isso me dava muito prazer. E aí, quando eu terminei minha formação, eu comecei a trabalhar muito com residentes também e ajudar na formação deles. Então, isso daí é uma coisa que eu falo que eu fiz durante muito tempo de graça e faria sem problema nenhum, porque me dava muito prazer. E aí a Caroline, ela enxergava esse potencial em mim, que eu tinha que passar mais isso com mais entusiasmo e que esse potencial aí poderia trazer um retorno financeiro, digamos assim. Só que ela me mostrava muito isso, mas ela não sabia como fazer eu enxergar. E aí ela me apresentou você. E aí, quando eu te conheci, você conseguiu mostrar com clareza esse caminho, que o médico ele não pode só estar no operacional, estar trabalhando ali, entrar na roda dos ratos, só atende, vai para casa, que ele precisa se valorizar, que ele precisa entender de empreendedorismo, que ele precisa entender melhor a sua carreira e que essa parte do ensino, a parte da educação médica, é um dos grandes diferenciais que o médico pode absorver, que o médico pode explorar, digamos assim, né? A educação médica, a gente sabe como é que está aí a demografia médica no Brasil e a educação médica só cresce. E aí você trouxe essa clareza para mim, inclusive para o Maurício também, de que a gente tem muito para ensinar para as pessoas que não estão muito abaixo, mas estão um pouquinho abaixo da gente, e a gente pode melhorar muito a vida dessas pessoas como fizeram com a gente. Então esse foi o ponto de inflexão. As santas mulheres, né? As mulheres sempre vêm primeiro que a gente, né? Eu já contei pra vocês a história da Thaís. Tudo na minha vida ela viu primeiro também, assim. Ela viu antes de eu enxergar e ela me mostrou. Vai, acreditou no nosso potencial, né? Como a Carol fez com você, vai que é um caminho, né? E Brunão, legal você trazer isso porque o médico hoje em dia, com até essa questão demográfica, tá cada vez mais complexo mesmo, o mercado, né? Embora eu acho que sempre vão existir as pessoas que vão se sobressair, mais competentes, que fazem o novo, que trazem fatos novos, vão sobressair. Mas na sua visão, você trouxe já uma parte dessa visão, que é o ensino. Então, quais são as ferramentas que o médico pode ter para sair dessa roda, para se sobressair em relação à maioria? O ensino, né, vender o conhecimento é uma delas. Eu acredito muito nisso, eu falo muito isso, defendo isso, por isso que a gente tem a escola de mentores, eu falo que o passo que você deu já é muito para muita gente que está perto de você e que precisa dar esse passo mais rápido. Mas ainda para a gente não entrar nessa parte ainda, fora o ensino, fora o braço educacional, o que você acha que falta para o médico para se sobressair? Assim? O que você traria de visão? Primeiro, né, a parte técnica, ela é uma coisa que ela é fundamental, ela tem que ser a base, né? Você tem que ter uma formação técnica. Se você é médico de verdade, você tem que investir na sua formação técnica. E aí isso a gente costuma comentar muito, que quando o paciente ele procura a gente, isso daí é o mínimo que ele espera, que ele tenha uma boa entrega técnica, que ele esteja procurando um profissional que esteja bem formado na parte técnica da medicina, né? E aí, baseado nisso, a gente sabe que os médicos já estão muito pareados, digamos assim. Então, para você sobressair, você tem que procurar um diferencial. E aí, na minha opinião, o diferencial, isso eu tenho muito claro, é você entender de gestão, de empreendedorismo e você gerir melhor a sua carreira, que com isso você vai conseguir entregar melhor para o seu paciente aquela formação técnica que você fez. Você, Rafael, pensa da mesma forma? Também. Eu acho que o sucesso do médico, de uma maneira geral, né, é gostar de pessoas. Eu não consigo ver um médico. Eu concordo que toda a parte técnica é ensinável. A parte de gestão, se você tiver interesse, ela é ensinável. Lógico que você precisa não só aprender, mas pôr em prática, né? Mas você precisa gostar de gente. Porque a hora que você gosta de gente, você se dedica àquela pessoa que está sentada do outro lado da mesa, você se dedica àquela pessoa que está sentada do outro lado da internet, do outro lado do Zoom, por exemplo, que a gente faz reuniões online. Eu acho que você se dedica de uma maneira de corpo e alma.
E para mim não tem como um médico prosperar, mesmo que ele tecnicamente saiba alguma coisa nova, mesmo que ele seja um espetacular gestor, se ele não gostar de gente. Né? A servidão sempre vai vir na frente, né? Eu vejo. E vocês, é engraçado a gente falar, tô com 2 ortopedistas, tá, gente? Lembrar que são ortopedistas, são aquelas pessoas que a gente conhece, ortopedistas. E falando desses assuntos de gestão, de servidão, e vocês hoje lideram ortopedistas. Vocês ajudam ortopedistas a trazer essa clareza pro ortopedista. Vamos, para não ficar só no universo do ortopedista, trazer pro universo da cirurgia. É mais desafiador esse público-alvo? Ensinar ortopedista e cirurgião? Quais que são as peculiaridades? Sim, é muito mais desafiador. Porque, e aí falando nessa parte do que o Maurício falou, né, de gostar de pessoas. O cirurgião, ele tá treinado, a formação dele, ele tá treinado para resolver problemas e, digamos assim, se livrar do paciente. Exatamente. Né? Isso daí faz parte da nossa formação como médico cirurgião. O cirurgião, diferente um pouco do clínico, ele é muito objetivo, né? Ele quer identificar, se aquilo ali é cirúrgico, eu vou operar, vou resolver o problema do paciente e aí vou dar alta e acabou. Próximo. E a gente sabe que quando a gente lidar com pessoas, com gente, não é só isso, né, Neto? E aí você traz muito essa clareza pra gente. E aí tem até aquela mensagem, depois se você puder falar do recado do seu pai, que achou no livro, que é sensacional, né? Que por trás de uma dor, de uma queixa, tem uma alma, né? Que chora, que clama por ajuda. Sim. E é exatamente isso. Então, o cirurgião, ele só foca no problema físico do paciente, trazendo um pouco para o nosso mundo da ortopedia. É aquela lesão do tendão. Na residência, quando a gente vai passar um caso, por exemplo, a gente não fala assim, o fulano de tal que caiu, que teve uma fratura do fêmur. Não, a gente fala assim, é aquela fratura do fêmur. Né? É assim que a gente passa esse caso. Tem que ser treinado. Nós somos treinados assim, exatamente. Então não é uma fratura do fêmur, né? É uma pessoa que sofreu uma fratura do fêmur. E completando com o que o Rafael disse, isso faz totalmente incongruente com a prosperidade, com o sucesso do médico. E o diferencial é exatamente trazer essa personalização, mesmo você sendo ortopedista, cirurgião, né? Não interessa isso. Não interessa que é uma prática mais resolutiva. Vamos colocar assim, vocês resolvem com a mão de vocês o problema do paciente. Isso não quer dizer que ali por trás não tem um todo, e esse todo, olhar para esse lado, tem total relação com o sucesso. Ô Rafa, me conta uma coisa assim, antes da gente entrar no tema ortoguide, já vou entrar lá. Mas eu quero saber de vocês como médicos. Vocês são médicos de sucesso na área de vocês. O que você fez como médico, como dono de clínica, o que você fez que deu muito certo, e o que você fez que deu muito errado? Poxa. Eu posso falar que, assim, se alguém falar que não errou primeiro, é mentiroso ou nunca tentou. Sim. Né? Desses 2 aspectos. E com certeza a gente erra mais do que a gente acerta. É que as pessoas ao redor só vê os acertos. Sim. Né? As pessoas não vê os erros. Os tombos. Então, por exemplo, eu tenho, assim, 2 histórias muito importantes. A história da minha vida, eu tive uma clínica na região de Santana, em São Paulo, que era uma clínica familiar, a casa do meu pai. Meu pai não é médico, meu pai é engenheiro e administrador, e meu irmão é dentista. E a gente criou uma clínica muito mais voltada para a odontologia do meu irmão, e eu tinha a parte médica, né? Meu pai trabalhou com multinacional durante quase 40 anos, meu pai geria 5, 6 mil pessoas, então ele tinha uma veia administrativa, mas nunca de um consultório. Tinha uma veia de um negócio, mas não de um consultório. E o meu irmão decidiu em 2017 ir embora para Portugal. Certo. E depois que meu irmão foi embora, em que a gente perdeu o ganho financeiro que a odontologia trazia mais forte para a clínica faliu. E ela faliu porque não tinha gestão. Mesmo tendo um excelente gestor, que era meu pai, que é meu super-herói, o meu pai ele não conseguia ver o meio médico com uma gestão voltada para o meio médico. E para mim, o meu maior erro foi eu nunca ter querido aprender gestão antes. Eu queria ter conhecido você em 2003, 2004, quando eu estava acabando minha formação como ortopedista. De verdade. Infelizmente, essa época, 2003, 2004, eu tava no 5º ano da faculdade. Tá vendo? Já chumbou lá embaixo, né? Tem o grego antes na gestão, né, cara? Mas encontrar alguém que me desse essa orientação pronto. Então é que rico isso aí, cara, porque a gente acha que a gente vê as pessoas do sucesso, mesmo empreendedor, que as pessoas veem o sucesso, mas não vê os tombos que vieram antes, né? Sim. Os aprendizados que vieram antes disso. E a gente aprende demais com esses erros, né? E aí você trouxe. E eu também falo assim, hoje eu falo, se eu soubesse o que eu sei
hoje do mundo, da vida, de todos, da vida como um todo, há 15 anos atrás, nossa, eu ia construir tudo que eu construí, mas muito mais rápido, mas muito maior. E às vezes um pouco diferente que fosse maior ainda. Sim. E esse foi meus erros, né? Esse talvez foi o meu... Legal, eu sei. Chegar a sentar com meu pai e falar, pai, vamos fechar a clínica. E o meu pai já era um aposentado, e ele com ímpeto, que ele ia trabalhar lá, era um negócio dele pra ele sair de casa. Entendi. E meu pai tem que abaixar a cabeça e falar assim, você tem razão. Não deu certo. Não tá mais dando certo. E talvez o ponto positivo foi quando eu aprendi que eu não sou o dono do mundo. O ortopedista tem, um médico tem muito isso, né? Eu sei tudo, eu sou o dono do mundo. Foi quando eu abaixei minha cabeça, abaixei minha crista e ouvi as pessoas. Quando eu comecei a ouvir as pessoas que me direcionavam em diversos pontos, eu ia pegando esse pouquinho de cada um. Eu fui criando o Maurício, né? O Maurício técnico a faculdade fez, a residência fez, mas o Maurício pessoa, eu fui pegando um pouquinho de cada um, e acho que para mim o meu sucesso foi quando eu comecei a falar menos e ouvir mais. Ó, show. E você, Bruno, você consegue lembrar, assim, na sua carreira médica, o que deu muito certo, que você fez, e o que, putz, isso aqui deu muito errado? A gente aprende muito com ele. É difícil, assim, uma coisa que eu não costumo me arrepender muito das coisas que eu faço, sabe, né? Mas tem algumas coisas que eu me arrependo, sim. E uma delas foi quando a gente abriu a clínica, tá? Foi a proposta, uma junção de 4 sócios, e eu entrei na sociedade muito mais como um sócio investidor, tá? Do que um sócio gestor. Então eu não tinha visão nenhuma de negócio, não tinha formação. O meu consultório naquele momento não ia ser a minha maior fonte de renda. Eu estava entrando muito mais para investir para o consultório da Caroline, do que para o meu consultório. Então isso daí eu me arrependo muito, porque eu perdi muito tempo. Perdi muito tempo porque eu canalizava toda a minha energia para o serviço público, para um serviço hospitalar onde eu era só mais um, e deixei de canalizar minha energia para o meu próprio negócio, que hoje eu sei que é onde vem minha maior renda e que eu poderia ter construído muito mais rápido o que eu estou construindo agora. Maravilhosa contribuição também. E as pessoas, muitos caem nesse erro. Não tem clareza do que querem, não compram, ou até tem, mas não tem coragem de comprar essa visão, porque é mais demorado, porque é mais trabalhoso, e aí ficam lá compensando com outros serviços que não tem nada a ver com o que vai te levar para onde você quer chegar. Hoje eu falo para vocês, gente, vocês estão lá no grupo, eu cuido de... Hoje a gente tá com 180 médicos e não é nada incomum eu abrir para fazer a primeira reunião com o médico, onde a ideia é dar um direcionamento prático do que ele tem que já fazer para começar a prosperar, e eu tenho que dar um passo atrás. Tem que dar um passo atrás e trazer a visão primeiro. Fora, não adianta eu falar para você como é que prospecta paciente, como é que treina a secretária, como é que constrói seu infoproduto, como é que... Não adianta nada disso agora. A gente tem que um step back, que é para onde você quer ir, e dentro dessa programação, eu faço exatamente assim, eu pego a programação semanal do médico, eu falo assim, me dá essa programação semanal, nesse calendário aqui, o que aqui tem congruência com para onde você quer ir? E tem 80% do trabalho não tem nada congruente com o que ele quer no futuro. Ou seja, o primeiro passo é a gente construir um calendário que seja congruente. Um passo de coragem, muitas vezes, lógico, de forma organizada, trocar uma coisa primeiro que dá menos resultado do que outras. Mas é isso, e a gente passa anos, e tem gente que passa a vida. Sim. O cara passa a vida, não realiza porque ele não teve a visão para onde ele quer ir, ele foi indo, ele pensando no dinheiro, pensando no trabalho, aquele trabalho me rende tanto, aquele me rende tanto, vai fazer uma colcha de retalhos que não é o cobertor que ele quer ter. É que a gente pensa muito, né, Neto, no imediato, né? A gente pensa muito, e aí eu trago isso para aquele médico que dá plantão. E eu até queria contar essa história. O plantão, eu costumo falar, o plantão é aquele dinheiro imediato que vai cair todo mês ali, aí você
fica com dificuldade, fica com medo de largar aquilo ali, porque é uma coisa certa. Então, o nosso cérebro, ele é treinado para isso, né? Para tá no comodismo. Você vai falar assim, eu vou largar esse plantão aqui, vou abrir um consultório, vou ter que entender de gestão, vou ter que investir em secretária, enfim. Aí seu cérebro responde, cara, fica aí. Vai mexer com isso aí. Isso vai mexer com isso aí, tá tão bom, tem que tá ganhando seu dinheiro. E aí eu lembro que logo que eu terminei a residência, e eu dei muito plantão, quem faz dentro de ortopedia, e aí eu já criei uma meta. Eu falei, com 10 anos de formado, eu não quero mais dar plantão. A primeira coisa foi essa. E aí é isso, você fica com medo, tudo. E eu consegui essa meta. Mas aí é o que você falou, você tem que traçar estratégias para atingir essa meta, né? Senão você entra nesse automático, nesse comodismo aí. Não tem jeito. Cara, a gente é criado para ter sucesso, mas que o sucesso seja fácil, não é? E as pessoas confundem. E a gente não é. A medicina, ela tem para mim um grande buraco, um vale entre o sucesso verdadeiro e a construção do médico. Tem um buraco. Esse buraco, para mim, ele tá nesse aspecto. A medicina, ela te ensina, como o Bruno bem diz, na nossa área, na área do cirurgião, na área do ortopedista, é assim, resolva o problema do doente e tire ele da frente para entrar o próximo. Ponto. A gente é criado assim. E a gente é criado para que aquilo gere um ganho financeiro. A gente vai entender depois, talvez um pouco mais de tempo, de idade, ou de vontade, ou a própria família, mostrar que o dinheiro, ele não é o fim, ele é o meio. Que a realização que a gente quer ter mesmo não é financeira. É você olhar para a jornada, ver quantos tombos você tomou, quantas glórias você teve, quem esteve ao seu lado, valorizar quem esteve ao seu lado e perceber que ganhar o dinheiro te permitiu fazer a trajetória para onde você chegou. Sim. Isso para mim é o mais rico de tudo, e a gente erra, porque a gente é treinado só para ter o dinheiro. E só completando a pergunta que você fez, né? Que acertou. O que é que eu acertei? Eu acredito que o que eu acertei foi ter me dedicado muito ao ensino. Inclusive é o que mal sabia que estava desenhando. Exatamente. Por quê? Primeiro, que é uma coisa que eu gosto muito, que me dá prazer. Segundo, me mantém atualizado. Me gera autoridade dentro da medicina, dentro da ortopedia, me gerou muita autoridade. E, inclusive, me gerou liderança. Através do ensino, eu cheguei à chefia de um dos maiores serviços de ortopedia daqui de São Paulo, e eu tive que liderar um time de 32 residentes e 16 staffs diretos a mim, e fora toda uma equipe de pronto-socorro. Então eu tive uma boa bagagem de liderança também aí. Acho que investir no ensino foi uma coisa que já estava se formando a carreira que está sendo construída agora como mentor de ortopedistas. Provavelmente sim. Muito legal. Sabe, quando você falou, eu comecei a tentar lembrar de mim nesse aspecto, e eu lembrei de alguns pontos, assim. Eu também, na própria faculdade, assim, eu lembro que eu estava no 3º ano, os alunos do 6º ano que iam prestar residência me procuravam para estudar eletro, cardiologia comigo. Então eu treinava os caras do 6º ano para fazer residência quando eu estava no 3º. Eles iam na minha casa, eles marcavam hora, faziam uma roda lá, e eu ficava treinando os caras do 6º ano de cardiologia, só que eu tava no 3º. E depois na própria residência também, quando eu era R2 no Incoro, eu gostava de ficar com os residentes do R1, os R1s. E depois eu fui fazer isso no Círio, né? Eu fui preceptor no Círio da residência. E eu amava aquele serviço ali, fazer aquilo ali, sabe? Uma hora que eu adorava fazer. Sensacional. Agora vamos entrar um pouquinho nessa questão do infoproduto aí, do digital. Vocês entenderam que precisavam fazer algo novo. Conta um pouco dessa trajetória até nascer a Ortoguide, assim. Como que vocês conversaram? Porque assim, tem muito médico que tá ouvindo aqui, e fala assim, putz, já entendi que eu preciso criar algo novo, que eu preciso sair desse formato que eu tô trabalhando hoje, não vou chegar onde eu quero chegar. E um dos caminhos que eu vi é a questão educacional. Eu vou vender o meu conhecimento, eu vou ensinar outras pessoas o que eu aprendi, pessoas, médicos, residentes, enfim, o público-alvo que você escolher, e isso vai ser o caminho que eu quero trilhar. Beleza. Tem muita gente com esse sonho agora na cabeça. Então se coloquem na posição deles, quando vocês se ligaram disso e tomaram a decisão, e como é que foi esse caminho até chegar em mim e a gente construir a Ortoguide.
Quer falar? Eu falo. Eu começo. É um pouquinho longa essa história, hein, Horus? Boa, essa história é boa. Essa história é muito boa. Bom, o Bruno ele enfatizou a parte educacional e eu simplesmente confirmo, dou check em tudo que ele falou em relação à parte educacional. Eu não consegui me ver fora da educação, eu acabei a minha residência em ortopedia sendo contratado pelo maior serviço de ortopedia do Brasil como fellow, como um médico assistente. E eu sempre tive essa vontade da parte de ensino, de liderança, sempre chamei isso desde a época de colégio, não era uma coisa que vinha na faculdade. E essa parte educacional, e principalmente tendo uma relação de uma maneira correta junto da indústria de material ortopédico, né, a gente criando um vínculo de consultoria, um vínculo correto, um vínculo justo, um vínculo ético. E eu conheci o Bruno. O Bruno me trouxe isso nesse meio correto e ético, trouxe isso. E a gente sempre teve uma relação, nós fazemos consultoria para uma empresa alemã de próteses e materiais ortopédicos. E a gente sempre estava junto em congressos e cursos, e ficava junto, né? E a gente começou a conversar dessa insatisfação profissional da vida de consultório só. E a gente criou uma sinergia muito grande de construir alguma coisa fora do consultório. Tá, mas isso assim, quando vocês se encontravam, vocês falavam disso, um dia vamos juntar? Não, eu com certeza, eu já vinha produzindo isso na cabeça com a minha insatisfação e o Bruno também já vinha produzindo isso na cabeça. Talvez a gente não tinha quem estimulasse a fazer isso. Talvez é o cara que empurrasse o outro pra frente, assim. Tá. Aí essa junção foi um empurrando o outro pra frente. Só que a gente não cria ortoguide em relação à gestão, nada disso. Nós pensamos em construir alguma coisa na área técnica na cirurgia de ombro e cotovelo. Tá. Vendo um viés técnico, né? E o Bruno chegou um dia pra mim, a gente estava num jantar, num evento. No jantar da empresa. Da empresa, que chamou a gente para dar aula da parte de prótese, uma coisa técnica. E o Bruno falou assim, cara, preciso falar com você. Lembra que a gente vem conversando sobre criar alguma coisa? Minha esposa me levou num evento chamado Empreendedoc Day. E eu achei Olha o universo conspirando, tá? Nuvenzinha se juntando. muito. E eu ouvi uma coisa, eu queria te apresentar. Maluco lá. Queria te apresentar. Encontramos um louco que fala de gestão, que fala disso. Eu me animei, eu gostei do que eu vi. Eu gostei desse universo. E eu queria te apresentar essa pessoa. Né? Foi quando eu tive o primeiro contato com você, né? Através de uma ligação do Bruno, que a gente fez um contato, você me mandou a primeira mensagem, eu acho que a Carol deve ter passado o contato, eu lembro que você mandou a primeira mensagem, e foi assim que surgiu, mas quando a gente tomou a decisão de construir alguma coisa, não era alguma coisa educacional de gestão, não era disso, era alguma coisa na área técnica, né? Tanto que nós procuramos você, Neto, não foi para a gestão, foi por causa da escola de mentores. Sim. Ela tinha um foco, isso. lembra? Isso. Ela tinha um foco muito claro, que era a escola de mentores, coisa que eu não sabia nem o que era ser mentor, e nem se eu conseguia aprender mais alguma coisa numa escola. Mas a escola de mentores, o nome era rico. O nome era rico. Entendeu? E foi aí que surgiu, então, o seu direcionamento para nós dois, onde talvez você, com a sua genialidade total e entender pessoas, que você chamou nós dois e falou assim, não, para. Primeiro de tudo, para a escola de mentores vocês entrem, mas Maurício, vem para cá, vem para a parte de gestão, que você tem bastante coisa que aprender, né? E quando na primeira reunião que a gente teve com você, que a gente já tinha o ideal de fazer alguma coisa e você deu essa luz pra gente de que talvez não era só área técnica, que o universo que a gente vivia e a gente queria trabalhar, que era o ortopedista, tinha um viés de ensino de gestão muito grande também. Então foi aí que surgiu, mas o encontro realmente foi por causa da parte educacional técnica dentro da ortopedia. Aí lá dentro eu consegui direcionar pra vocês que além de técnica a gente podia acrescentar mais ainda. Isso, exato. A gente tinha uma ideia de fazer essa parte técnica, mas com um diferencial de um curso de aperfeiçoamento em cirurgia do ombro e cotovelo. A gente queria trazer para esse residente também um pouco da nossa expertise de gestão de clínica, que nós já somos proprietários de clínica, de como solicitar uma cirurgia, coisa que ninguém ensina pra gente na residência, né? Então a gente queria, e a gente achava que isso daí ia ser um atrativo a mais, mas que não seria o principal, né? Isso foi verdade. É isso aí, e assim, calma que o projeto técnico da cirurgia de ombro e cotovelo não sumiu. Né? Sim. Não sumiu. Sim. É uma questão que a gente realmente tem que, o que você falou, quando a gente pega um médico, e acho que você tem essa leitura muito clara, e a gente aprendeu isso, virando mentor, que é você construir o médico nessa parte de gestão e que ele tenha o seu ideal muito bem definido para aí você traçar esse processo. E nós somos, através de você, como mentor e como líder, criando esse processo
que nós estamos fazendo dentro dessa parte de Vitor. E foi rápido, né? Eu lembro, isso é uma coisa que me marcou muito na história de vocês, foi que a gente construiu tudo rápido, assim, né? Né? Quanto tempo? 3 reuniões. 3 reuniões. 3 reuniões. Uma reunião de alinhamento que nós fizemos para primeiro conhecer a sua mentoria. Uma segunda reunião em que você deu para a gente a diretriz. E dia 17 de julho, às 11 horas da manhã, marcamos 2025, 17 de julho de 2025, às 11 horas da manhã, tivemos uma reunião com você, nós 3, você liderando nós 2. E foi quando você trouxe pra gente uma clareza e falou uma frase pra mim que é inesquecível. Você não precisa estar pronto. Você nunca me falou isso. Você não precisa estar pronto pra construir alguma coisa. Você precisa querer fazer e começar a fazer. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm até a meia-noite de hoje de vender a primeira mentoria de você. Esse sou eu. E eu vou ser bom me ouvir, assim. eu vou ser bastante honesto. Se não tivesse acontecido aquilo, a Ortoguide possivelmente ainda não existiria. Porque nós, como os médicos, a gente quer tudo certinho. É a cirurgia perfeita, é o fechamento da pele perfeito, é o eletrocardiograma perfeito, é o paciente feliz, sorridente. Isso é tão difícil de atingir. Então, se não tivesse, eu tenho isso marcado na minha agenda, essa data com estrelinhas, né? Porque é uma data assim, são várias datas da vida que a gente não esquece, né? 17 de julho de 2025, 11 horas da manhã começou a nossa reunião e essa data pra mim é o começo da mudança da nossa vida. Que massa, né, cara? Verdade. E agora impactando outros colegas de forma... Como é que conta rapidamente aí, eu acho que é legal vocês trazerem. Como é que é a estrutura da Ortoguide hoje? Como é que ela entrega? Hoje, ou como a gente começou? Não, hoje, agora. Como que é a promessa agora? Então, a gente já passou da fase de validação, né? A gente já está na fase de tração, a gente já está numa mentoria mais completa. E aí a promessa dela é uma mentoria que foi criada de ortopedistas para ortopedistas que querem investir na sua carreira profissional tendo crescimento sustentável. Que seja desde o início da sua carreira até aquele que já tem o seu negócio estruturado e que quer melhorar esse negócio. Legal. Show. Já tá bem definido já. Tá bem definido a persona, né? A gente já sabe quem a gente quer, pra quem a gente já erramos, né? Sim, não. Como sempre no começo, colocamos pessoas que não tinham esse ímpeto, esse ideal, que se perderam nesse caminho, né? Normal. E aí foi uma escolha nossa errada, não foi uma escolha da pessoa errada, foi uma escolha nossa errada. E o que a gente tem de muita clareza pra gente é que a gente quer transformar a vida das pessoas, mas não somente de uma maneira para ter o consultório particular e vender. A gente quer que a pessoa se sinta cada vez mais satisfeita com a medicina. Então, se ela consegue fazer isso e quer fazer isso trabalhando com convênios, por exemplo, a nosso papel como mentor é fazer o quê? Vamos fazer com que ele tenha o maior prazer, o maior ganho, a melhor gestão, a melhor produção dentro do seu universo. É o que ele quer pra ele. O que ele quer pra ele. Legal. E, assim, muito interessante porque as pessoas que estão de fora entendem assim, nossa, é tudo muito bonito que o Neto construiu na Empreendedoc, que o Ortoguide está construindo, e parece que é algo muito complexo, inalcançável, que vai ter que se desenvolver mega para a coisa começar a funcionar, e você mostrou no exemplo naquela reunião nossa, que não é assim, entendeu? A coisa pode ser bem rápida, bem simples, o que você precisa é colocar o time em campo, entendeu? Se você tem um conhecimento, se você tem uma verdade, se você é capaz com o que você já fez, transformar a vida dos outros, você já está pronto. Só precisa de um líder, um guia ali que estrutura aquilo, né? De uma forma boa, funcional, e entrar em campo para jogar o jogo. Esse é o caminho. Eu estou completamente convicto que a gente fez o caminho certo e vocês são uma prova social disso para mim, que a gente fez o caminho certo. E muito legal o que vocês fazem hoje com os ortopedistas e que eu fiz e faço com vocês, que às vezes até simples, né? A gente na posição de mentor, mas até simples, é um direcionamento rápido. Antes de a gente começar a gravar aqui, vocês trouxeram um evento que vocês vão participar. E quanto tempo eu demorei pra falar aquele negócio? Não, estrutura assim. É uma clareza muito alta. É uma clareza de uma palavra que você ouve. Não, troca isso por isso, faz assim, o seu pitch vai ser melhor assim. Beleza, tá tudo bem. É isso aí, já armazena no cérebro, vou fazer desse jeito. Então é menos complexo, é menos assustador do que parece. Gente, não tem moleza, não tem isso que eles não estão ralando, não. Né? Vai achando que nossa, eles estão de bermuda, largaram o centro cirúrgico, estão de bermuda na casa dele, enriquecendo, ensinando ortopedismo. Não é assim. Tem um caminho a ser percorrido, né? Mas é mais rápido do que as pessoas imaginam. Não quer dizer que dá menos trabalho, mas é mais rápido do que as pessoas imaginam. Show de bola. E uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, que é a dúvida do médico que quer entrar no digital.
e que sonha em ter uma ortoguide, que sonha em ter uma empreendedor, que sonha em construir um braço educacional para o seu negócio. Como que na cabeça, e vocês estão bem nesse momento agora, e eu passei por esse momento, agora eu estou em outro momento, mas vocês estão nesse momento agora. Como que é ser mentor de médicos, treinar médicos, liderar médicos, mas ao mesmo tempo ter o consultório, a clínica, a cirurgia, com um projeto que não está na hora de ser abandonado, não está na hora de ser deixado de lado. Como que é lidar com essa vida dupla? E se vocês pudessem agora ajudar mesmo, assim, a pessoa que está ouvindo isso já tá, vamos pegar o cara que já está nesse cenário, está bem idealizado, já começou, está pronto para começar, mas está com essa insegurança. Como é que eu vou tocar 2 projetos, cara? Como é que eu vou ser médico, preciso da minha clínica, preciso do meu faturamento ainda. Que dica você daria para você, cara, Brunão? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, clareza. Você tem que ter clareza. E aí a gente fala isso, quando eu ouvi isso a primeira vez, né, tu fala assim, você tem que ter visão, você tem que ter clareza. E aí é uma coisa que fica meio abstrato, né? Fala assim, o que ele quer dizer com visão? O que ele quer dizer com clareza, né? Deixando uma dica assim, a clareza, a visão é mais ou menos aquilo que você fala assim, não, isso daqui é o que eu quero fazer pro resto da minha vida e que eu não penso em parar, não penso em me aposentar, digamos assim. Essa atividade aqui é a minha atividade que eu vou fazer de forma incansável. Primeiro isso, é a clareza. Eu gostei disso. Eu adorei isso. Eu vou fazer de forma incansável. E aí esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que enxergar essas 2 atividades como atividade-chave. Você ensinou muito bem pra gente, né? Não existe plano B, é plano A. E se as 2 atividades são chaves, as 2 atividades têm que ter prioridades iguais, como o plano A, né? É difícil, é bem difícil fazer isso, conciliar isso daí. Então tem que ter muito preparo, tem que estudar produtividade, tem que... sim, essa é a mensagem principal que eu quero deixar. Ninguém constrói nada sozinho. Você precisa de uma pessoa para te guiar. E uma pessoa que já construiu, de preferência, né? Você não vai pedir ajuda com uma pessoa que não construiu nada. Então, você tem que ter, eu vou falar mentor, porque eu acho que é o termo que a gente está usando aqui, mas você tem que ter um mentor, você tem que ter um líder para te guiar. Por quê? Porque esse caminho ele não vai ser fácil, ele vai ser tortuoso, eu garanto. E se você não tiver uma pessoa para te puxar para cima, para te dar incentivo, para te mostrar o caminho, na primeira dificuldade você desiste. Então, acho que essa é a principal... tenho certeza, tenho convicção de que essa é a principal mensagem. Procurem um mentor, um líder para te guiar, senão você, no primeiro tropeço, você desiste. Show, gostei. Notei, adorei isso aqui. Mas eu aprendo muito, cara, assim, fazendo, a gente treinando. Mas é isso, acho que a primeira coisa é você entender que você tem que se desenvolver pessoalmente, desenvolver habilidades como mentalidade, produtividade, se tornar um melhor empresário capacitado para conseguir tocar 2 planos A, se é o seu momento. Com certeza. Senão você vai se perder, você vai tocar nenhuma coisa nem outra, não vai dar certo nem o consultório, nem a mentoria, nem o seu infoproduto. A segunda coisa que você coloca aí é desenvolver o conhecimento necessário para que isso seja funcional e ter alguém que traga o caminho mais fácil para você. Gente, isso aqui não é porque eu vendo, não é porque eles vendem. Na vida, você não precisa ser a minha, a dele, mas a gente tem que ter a liderança que traga essa clareza. Porque é nítido que você vai perder tempo e dinheiro fazendo sozinho, da sua cabeça, entendeu? É ter essa humildade de olhar e falar assim, e aí, como é que você faria? Igual, de novo, repetindo, igual vocês fizeram aqui antes das câmeras ligarem, né, A gente vai sentar com a indústria aquele dia lá, como é que você faria? Talvez, não tô dizendo que vocês fariam mal, mas talvez aquelas poucas palavras que eu coloquei pra você já vai trazer um resultado muito mais expressivo. Com certeza. Muito mais expressivo do que seria por uma conversa de 1 minuto. Exato. Com alguém que já fez. Eu ainda falei pra você, espera um pouquinho que eu anotei isso esses dias. Eu falei? Fez assim, espera um pouquinho que eu anotei isso esses dias. Como é que faz um seeding bacana? Eu vou ensinar vocês como é que faz um seeding aqui. Tal. Beleza. Entendeu? É esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, não canso de acreditar que investir em si é o melhor investimento do mundo. É exponencial o crescimento. Traz resultados absurdamente. E você? Eu tenho mais um detalhe só pra falar. Fala, pra tocar isso também. Com média, você vai tocar. Além da clareza que vocês têm que ter, se vocês querem entrar nesse mundo do infoproduto, da mentoria, de criar alguma coisa do digital, além da carreira médica, da carreira de consultório, o Bruno trouxe para mim meios que são assim, ter um líder,
ter clareza, 2, produtividade, 3, investimento, 4. Mas se você não tiver inteligência emocional, que as pessoas têm que entender que vão ter coisas certas e coisas erradas, que você vai acertar e que você vai errar, e que você vai ter que organizar a tua vida para que as coisas funcionem. Inteligência emocional, para mim, é uma das grandes sacadas se você quer ter sucesso em 2 mundos empresariais ou mais mundos empresariais. Sim, tem que ter muita. E a segunda coisa para mim, você precisa ter a pessoa do teu lado, as pessoas que estão do seu lado, precisam remar para o mesmo lado que você quer. Nem que ela não reme, mas se você tem que criar os acordos nas pessoas que você ama, no teu núcleo familiar, para que entendas que pode ser que você esteja numa vida tranquila como eu estava, e de repente minha vida capotou desde junho. Capotou desde junho. Então eu tive que sentar com a minha família, minha esposa principalmente, e dizer para ela assim, amor, vai tremer, vai chacoalhar, eu vou ficar um pouco mais ausente, mas o projeto que eu tô construindo junto com o Bruno não é para mim, é para nós. Então, inteligência emocional e acordo com as pessoas que você ama para entender esse momento, para mim, isso é o complemento disso tudo. Que ouro isso aqui que você deu, cara. Que ouro mesmo. Precisa de muita inteligência emocional, porque vem muitos nãos, muitas frustrações. É uma saída total da zona de conforto. Total. Uma saída total da zona de conforto, porque não é só uma nova carreira. É uma nova carreira e é bem diferente do que a gente foi treinado e está acostumado. Então precisa ter muita inteligência emocional. Precisa ter muito acordo dentro de casa para as pessoas que vão nos apoiar, que vão estar junto, vão vivenciar e saber que você vai. É o que eu falei, quando eu fui com a Thaís, eu falei, Thaís, prepara, amor. Vou ficar mais gordinho, vou ficar mais chato, mais cansado, vou participar menos dos jantares de casa, mas é por nós. É uma coisa por nós. E o terceiro ponto é que o Bruno colocou. No final das contas, tem que ter uma paixão grande. Igual se for como médico para servir pessoas, como mentor é a mesma coisa. O mentor, ele tem que... se você não tem isso, nem começa. Aliás, nem me procura pra te ajudar. Porque eu não quero te ajudar. Porque o dinheiro, ele é muito legal, ele é muito atrativo. Realmente, em termos de infoproduto, é um negócio muito atrativo financeiramente, escala, liberdade de jogar. Hoje estamos aqui segunda-feira, né? Estamos aqui, tô de polo, calça jeans aqui, entendeu? Dá muita vantagem de várias coisas, o sonho de todo mundo aí. Tá tudo bem, eu sei que você tem esse sonho financeiro e geográfico. Mas não pode ser só isso. Não pode, porque o trabalho, ele não dura. Cuidar de pessoas, assim como você faz com a medicina, ser mentor tem que ter a mesma paixão pelo próximo. 100%. Tem que ter a mesma paixão pelo próximo, porque só assim você vai ser um cara de verdade, um mentor de verdade. Então acho que é isso, a paixão pelo próximo, acordos em casa, inteligência emocional, clareza, conhecimento, maturidade empresarial. Começa a pensar por aí. Você vai encarar tudo isso, né? E vale a pena. Isso é verdade. Se você tem, assim, dúvidas, se é isso que você quer, ou que é isso que você conquista, que você quer passar por essa trajetória, respira, começa de novo e vê se você quer mesmo. Porque o WhatsApp do Neto, que ele recebe de mensagem minha, principalmente no começo. No começo precisa mais. A inteligência emocional, realmente, no começo eu posso abrir aqui, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, era muito baixa, eu lido muito mal com não. Ainda tô aprendendo, né? Você tá conseguindo... Aquela sensação de que foi recusado, né? Você tá conseguindo criar monstrinho. Né? Mas a gente como médico, a gente não é educado tecnicamente a ter mau resultado. A gente não é educado a receber não, a gente não é educado a ter resultado ruim, a gente quer ser o melhor e fazer o melhor. Então eu vinha muito nessa parte médica e graças a Deus que eu tenho o Bruno do meu lado, né? Porque ele realmente, assim, o Neto é o meu porto seguro, né? Quando eu quero procurar alguma coisa, eu procuro o Neto, né? Mas na hora da briga, na hora do choque, eu percebo, sem dúvida nenhuma, que o Bruno tem uma inteligência emocional em alguns aspectos muito melhor que a minha. E uma coisa que eu posso dar de dica, se você quiser construir alguma coisa, pega um sócio, pega um parceiro igual eu tenho. Liga pro Bruno. Meu parceiro, não começa a inventar não. Esse já peguei. Mas isso é importante. Isso que o Maurício falou, inclusive, né? É que você tem a Thaís, né? Que te apoia, assim, pode falar isso daí, ela é tua sócia. Mas se eu fosse construir isso daí sozinho, muito provavelmente já teria desistido. Já teria acabado. Se não tivesse o Maurício Rafael do meu lado,
Tem outra coisa. Eu não tô, parece que sim, mas eu não tô sozinho, né? Tem a Thaís que, claro, a Thaís tá totalmente alinhada com isso. Isso, a gente que já convive sabe o quanto que ela é importante pra você, pra empreendedor, que a gente pensa, quem tá de fora não, acho que é tudo você, né? A gente, não sei se pode confirmar. Não, o empreendedor que é totalmente a Thaís, totalmente. Ela tem um papel fundamental em tudo, assim. Na relação com os mentorados, nas entregas, na empatia, na visão do cliente, no apoio ao MED também. Fora a parte administrativa, que toda que tá com ela aí. Então. Isso a gente não tem. Eu não sei. Quantas e quantas vezes após uma entrega ou após um masterclass, eu ligo pro Bruno e ele tá super empolgado com o que a gente fez. Eu falo, não gostei, foi uma porcaria. E ele fala, calma. Aí ele me dá uma visão, né, da inteligência emocional um pouco mais do copo meio cheio, né? Eu no copo meio vazio, ele no copo meio cheio. Ele me coloca no copo meio cheio e fala, ele tem razão. E eu aprendo. Aí depois que eu converso com o Bruno, eu mando o WhatsApp pro Neto. O Neto me dá uma chinelada, variar um pouquinho, para que eu entre num prumo de novo. Então, precisa ter essa inteligência emocional muito forte mesmo, se você quiser entrar nesse meio. Tem que ter mesmo. Show de bola. Vamos caminhar pro fim. Eu quero saber de vocês qual que é o futuro. O que vocês estão idealizando como médicos e principalmente como ortoguide, como mentor de médicos do futuro? Para onde que vocês vão? Para onde vocês querem chegar? Agora é sua vez primeiro. E já assim, dá o seu recado para onde você quer chegar e já complementa com uma mensagem pro médico que tá te ouvindo, o médico que tá meio afogado, meio desanimado, às vezes não tá indo mal, mas tá no platô, como o Rafa trouxe. Ou o médico que sonha em construir o seu infoproduto. Então traz esse recado, né? A gente tá indo pra lá e o recado pra você é esse, depois o Rafa conclui e a gente encerra. Bom, responsabilidade, hein? Começar a falar isso aí. Mas, enfim, a gente costuma falar, inclusive quando a gente apresenta o nosso projeto, que o Ortoguide é o projeto da nossa vida. Então a gente quer chegar muito longe. A gente vai chegar muito longe. Tá? Construir um negócio grande mesmo. A gente já tá bem animado, já estamos fazendo um projeto bem legal, desenvolvendo bastante pessoas que acreditaram no nosso projeto e a gente não vai parar. E a maior dificuldade é conciliar a mentoria com a vida de médico, tanto médico empreendedor, nós somos gestores da nossa clínica, como médico operacional. Eu ainda não consigo me enxergar sem estar trabalhando como ortopedista. Isso é a minha maior paixão. Sim. Da minha profissão. Então não. É bom deixar claro que não precisa. Exato. E é isso que eu ia falar. E aí eu investindo na minha profissão como médico ortopedista e como médico gestor, eu consigo dar a liderança para os meus mentorados com o meu exemplo. Então não é só falar para eles, faz isso, faz aquilo, se eu não faço. Então eu tento conciliar as duas coisas. A minha entrega como médico, como eu vejo meu paciente, como eu trato, a jornada que eu crio, a experiência que eu dou para o meu paciente, que seja a melhor possível, para que eu possa depois ensinar isso para os meus mentorados. A gestão da minha clínica, e graças a Deus eu tenho sócios também na minha clínica, e eu trago alguns deles para a mentoria também, para mostrar como que a gente faz essa gestão, que eu sei que a maioria dos colegas ortopedistas não tem essa visão e eles precisam muito disso, tá? E aí eu tento conciliar as duas coisas para eu crescer nos meus dois projetos de vida, que é o médico ortopedista, a minha clínica, gestor, e a minha mentoria. Então a gente vai longe, viu, pessoal? Quem estiver assistindo aí, grava isso daí. 1º de dezembro de 2025, ainda é só o começo. A Ortoguide vai alto. Vai alto. E para finalizar, a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês é que se vocês estiverem com um projeto, pensando em investir na sua carreira, tanto educacional, como de gestão, como médico, primeira coisa, peçam ajuda. Peçam ajuda, identifiquem pessoas que já construíram alguma coisa que vocês querem construir, ou parecida, que esteja disposto a ajudar vocês, porque quem quer construir uma coisa grande, nunca constrói sozinho. Show. Sensacional. Caramba, Cristiano. Quase que nem precisa se falar. Tu não participava. Quando é só um abraço. Você me conhece, sabe que é impossível. Você também deixaria, falou. O Bruno disse tudo em relação à carreira médica, né? Nosso propósito é ser médico e a gente tem um foco na medicina, dentro do consultório.
Primeiro é o nosso paciente. Eu também não me vejo deixando de ser ortopedista, deixando de ser cirurgião de ombro. Eu amo o que eu faço, eu amo gente, eu amo ver o paciente entrar no consultório com o resultado que eu esperava e às vezes até muito melhor do que eu esperava. Isso para mim é incansável e eu não me vejo parando de fazer isso. Segunda coisa, eu não me vejo parando de ajudar os médicos do meu ecossistema. Então, mesmo dentro da clínica, os médicos e sócio, eu tenho um sócio na clínica só que é fantástico, um monstro de gestão, e a gente trazer para esses próprios médicos do nosso ecossistema esse crescimento para trazer todo mundo para cima. O Bruno bem disse, a gente não cresce sozinho. E não é só com o sócio, é com as pessoas que estão ao nosso lado, a gente não cresce sozinho. Em relação ao OrtoGuide, o Bruno disse tudo. 1 de dezembro, para quem não sabe, o Neto não sabe dessa informação que eu vou passar, mas eu e o Bruno, a gente tem montado os próximos 3 anos do OrtoGuide. A OrtoGuide já não começou para ser pequena. A OrtoGuide, ela chegou no mercado de infoproduto, de mentoria, para realmente ajudar o ortopedista a crescer. Ponto. E nós somos incansados em relação a isso. Ninguém vai parar a gente. Nós temos inteligência emocional ainda? Estamos criando. Nós temos um projeto montado ainda? Estamos criando. Porém, a gente sabe para onde a gente vai, eu tenho a visão de onde a gente quer chegar. E não tem como alguém parar a gente. Não tem a chance disso acontecer. Nenhuma chance. Nós vamos crescer. E aí eu tenho um espelho de um gênio, de um monstro que faz isso. Eu não olho o Neto só como mentor. Eu tento olhar para o Neto como da onde ele tem a luz que ele tem. Tô tentando roubar, tá, gente? Tô pegando. Eu passo, assim, às vezes pra tentar pegar... Se eu apagar, você não sabe onde achar. Entendeu? Porque eu, como falei outra vez, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. E, cara, eu gostaria que você soubesse o que você mudou da minha vida. O que você mudou da minha vida. Então, a minha mensagem é pra você, médico. Primeiro, Bruno disse tudo. Acha um líder. Eu achei o meu, tá? Calma, gente. Ele pode ser seu também. Ele pode ser seu também. Lembrando que a Empreendedoc tá aí, né? Lembrando disso. Mas você quer crescer profissionalmente no infoproduto, seja imparável. Procure aprender, procure estudar, procure um líder. Invista em você. Seja imparável. Porque se um dia você achar que você não tem pra onde ir, sua vida acabou, sua luz está diminuindo e as pessoas ao redor de você vão sentir isso. Seja imparável. Se não tem luz, procura luz. Se não tem energia, acha energia. Se não tem alguém do seu lado, procura alguém do seu lado. Mas não pare. Seja imparável. Show, sensacional, hein, cara. Eu vou falar pra vocês, assim, eu vejo a OrtoGuide, a gente tem vários projetos rodando, né, no clube ali, na mentoria, tanto projetos de médicos como consultores e os infoprodutores ali que a gente tem na escola de mentores. E eu vejo a OrtoGuide muito grande também, gente. Eu vejo a OrtoGuide, ela atingindo muitos ortopedistas, muitos. Vou falar uma coisa, você sabe que eu sou meio audacioso, né? Eu vejo OrtoGuide, tipo assim, a pessoa não vai ter como ser ortopedista e não fazer. Vai acabar, igual tem que fazer SBOT, tem que fazer. Ela tem que fazer. Você já sabe, né? Já falou, quando você vai começar a OrtoGuide? Vai ser esse ano que vem? Vai ser uma coisa meio que assim, na minha cabeça. E isso, quando eu tiver essa proporção, ela vai gerar outros negócios. Certamente, vocês já podem se preparar para isso, né? Porque ela vai gerar negócios paralelos, como a Empreendedoc hoje gera negócios paralelos para mim, né? É esse que é o caminho. E eu vou tá junto apoiando, pode ter certeza. Opa. Não só Contamos com isso, hein? Não só apoiando, né? Mas com a gente mesmo. Né? Calma. Contamos com isso. Conta comigo. Galera, é isso, acho que é isso. Como eu tenho repetido, infelizmente, você assistiu até aqui e não tá seguindo o canal do Empreendedoc Podcast ainda. 50% a 70% das pessoas não seguem o canal e assistem todo o podcast, consomem. Então começa a seguir aí pra saber que você tá comigo, comenta, encaminha pro colega ortopedista que tem que assistir isso aqui, pro cirurgião que tem que assistir isso aqui, pro médico que tem que assistir isso aqui. Foi espetacular, eu adorei esse episódio também, cara. Sensacional. Foi sensacional isso aqui. Bora pra próxima que essa tá entregue. Tamo junto, bora.